Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Evangelho. Hoje nós vamos concluir o capítulo 5, esse riquíssimo capítulo que o Evangelho traz, com várias reflexões e observações importantes para a nossa vida, o nosso dia a dia, num conceito geral. O capítulo 5 não poderia terminar de uma forma diferente, né? Porque o fim dele exige uma reflexão profunda. Nós falaremos sobre as provas voluntárias, né? Aquilo que nós vamos adquirindo ao longo dos nossos dias, visando aí a nossa evolução. Observem como esse trecho do capítulo começa. Em minha edição está na página de número 88. O primeiro parágrafo é sensacional. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa pergunta leva a esta. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Àquele que tem um espinho cravado de o retirar? Àquele que está doente de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria da preguiça mais do que da virtude. Eu achei esse parágrafo tão interessante e tão rico. Algumas vezes nós nos colocamos em posições de vitimismo, né? Nós nos colocamos como vítimas das circunstâncias, como se nós fôssemos pobres coitados, né? Recebendo aí os açoites da vida, e nos esquecemos que a maioria das coisas que nos acontecem são testes visando a nossa evolução, o nosso crescimento, o exercício, né, da inteligência, no sentido de crescer, de melhorar, de evoluir, mas de aprender, né, com as dificuldades. A psicologia tem um termo que eu acho fantástico, que é Síndrome de Gabriela. A Gabriela Cravo e Canela, né, o livro de Jorge Amado, que depois se tornou aí uma novela de grande sucesso da Globo, com a Sônia Braga como protagonista. Quem é noveleiro, ou quem pelo menos já viu falar sobre a novela, sabe que ela tem uma canção de abertura que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Né? O que é a síndrome de Gabriela? É aquela pessoa que ela é de um jeito e ela não muda em momento algum, ela se sente orgulhosa. Ela é permeada de defeitos e de qualidades, como qualquer outro ser humano, mas os defeitos acabam ficando exacerbados, e aí a pessoa, ao invés de buscar um comportamento menos nocivo, não, ela diz: mas eu sou assim, a minha vida é assim, eu não consigo mudar. Todos nós somos passíveis de mudanças. É evidente que algumas mudanças serão mais difíceis do que outras, né? Às vezes a pessoa tem uma grande dificuldade, né? Ela tem um hábito que pode ser danoso, né, para a saúde dela e de outras pessoas, e ela tem dificuldade, né? Nós temos relatos de pessoas que falam da dificuldade de parar de beber, de parar de fumar, as pessoas que, né, são usuários de drogas ou de qualquer, né, seja a natureza da substância, gente que é viciada em café, em comida, né? E não só nesses pontos dos vícios, né, nas questões mais hedonistas, podemos dizer assim. Mas às vezes a pessoa que é muito séria e aí ela é muito, né, sisuda e tem dificuldade de se abrir para o outro, né? A pessoa que é muito tímida e aí ela vai perdendo, né, espaço nas relações em virtude dessa timidez exacerbada. Então, todo o nosso comportamento deve ser pautado na base do equilíbrio, né? Nem de mais, nem de menos, mas buscando sempre o caminho do meio, como nos orientou o Buda. Com relação à inteligência, né? E Jesus, como sempre, muito inteligente, nos esclarecendo a respeito das coisas. Há uma história que eu acho muito curiosa de uma empresa que fabricava creme dental, e essa empresa estava com um problema muito grave, né, junto aos seus clientes, porque ela estava fazendo as entregas e algumas caixinhas de creme dental estavam chegando vazias. E aí eles começaram a receber muitas reclamações dessas caixinhas que estavam vazias. A empresa, então,
lançou aí um concurso com os seus funcionários, pedindo para que fosse criada uma forma, né, para que os funcionários descobrissem, né, como é que né, fariam as entregas, né, montariam as caixas sem ter nenhuma caixinha de creme dental vazia. Um dos funcionários, que era um engenheiro, né, ele falou, não, eu vou criar uma esteira de precisão, e aí a esteira, pelo peso, né, pela forma como a caixinha vai se movimentar, eu vou conseguir entregar aí todas as caixinhas cheias de creme dental. Aí o dono da empresa perguntou, mas qual que é o preço dessa esteira? Ela vai ficar 10 milhões de reais, né? Foi uma das primeiras ideias que surgiram. Surgiu outro funcionário que disse, não, eu vou montar um braço mecânico, né? E aí ele vai passar por todas as caixinhas, né? E vai aferir aí se as caixinhas estão cheias ou não. Qual é o custo desse braço mecânico diante da nossa produção? Não, o custo do braço mecânico, senhor, vai ficar em 5 milhões de reais. Já era um valor mais em conta, né? O chefe até começou a considerar. Até que um dia, um funcionário chegou para ele e disse o seguinte, senhor, eu tenho aí a criação que vai fazer com que a gente não entregue mais nenhuma caixinha vazia. E ela custa 50 reais. O dono da empresa riu na cara do funcionário e disse o seguinte, mas como assim você me propõe algo tão peculiar e no valor de 50 reais? O que é isso? Ele disse o seguinte, na esteira que estiver girando com as caixinhas, assim que nós produzirmos o creme dental, o senhor vai ligar um ventilador. A caixinha que voar é que não tem o creme dental. E aí nós vamos só colocar as caixinhas que estão com peso, né, que significa que estão com creme dental dentro das caixas maiores para servir aos clientes. A inteligência, gente, ela é dada para todas as pessoas. Utilizar a nossa inteligência, né, para conseguirmos melhorar a nossa vida, né, não nos fazermos de vítima, não buscarmos nada. Não existe nenhuma solução mágica para a vida. A magia está em nós mesmos, está no nosso comportamento, na nossa boa vontade, né? Acima de tudo, na nossa disponibilidade em aprender. Muita gente se fecha no caminho do aprendizado e não é isso que Jesus espera de nós. Há outro trecho que é muito curioso e diz o seguinte, em minha edição está na página 89. Há aqui uma grande distinção a fazer para vós, pessoalmente. Contentai-vos com a prova que Deus vos envia, e não aumentei sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitá-la sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de o sustentar e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas suas consequências inevitáveis. Vocês já devem ter ouvido falar de ordens religiosas, inclusive algumas mais antigas, como a Opus Dei, né, que era uma ordem aí da Igreja Católica, as pessoas se flagelavam o corpo, buscavam se machucar, né? Existem outras seitas que buscam aí essa questão de jejum durante muito tempo, etc, etc. Isso é necessário, de fato? Né? O que o Evangelho traz? Não, não é necessário, porque nós já chegamos num patamar, enquanto espíritas, enquanto espiritualistas, num contexto geral, em que nós já sabemos o que é necessário para poder evoluir. Né? Nós já não temos mais a necessidade de viver, né, como os nossos antepassados. Eles já pavimentaram o nosso caminho. Né? Nós já conquistamos várias coisas graças a eles, né? Então, que façamos uso da nossa inteligência a favor do bem nosso e do próximo, né? E vamos viver assim de acordo com os ensinamentos de nosso Pai Maior. Espero encontrá-los todos bem, né? Cuidem-se, saudades de todos, né? Nós estamos aí com dificuldade para encontrar todos os amigos do CPMM, mas se Deus quiser, em breve estaremos todos reunidos de novo. Um beijo, pessoal, e até a semana que vem.